Pelas misericórdias de Deus, estamos juntos outra vez para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre a terceira parte do arrependimento que houve no coração e na vida de Saulo. Falamos nas mensagens anteriores sobre a mudança de pensamento, de sentimento, e hoje a terceira parte é mudança de propósito. O que aconteceu no coração de Saulo foi uma mudança total de propósito. Portanto, o que significa propósito? Propósito é uma deliberação ou intenção do coração, um plano sisudo que nós fazemos no coração. Para entendermos a mudança de sentimento ou de propósito de Saulo, precisamos entender qual era o propósito dele antes da sua conversão, antes do arrependimento. Atos capítulo 2, 9, versículo 2, Lucas escreveu dizendo o seguinte: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha o propósito do coração não arrependido de Saulo. Era ir a Damasco e se encontrasse alguém no caminho que fosse da seita dos nazarenos de Jesus Cristo, os levasse presos, seja homem, seja mulher, conduzissem presos a Jerusalém. Este era o propósito do coração sem o arrependimento. Jesus, aliás, ele encontra Jesus no caminho indo para Damasco. Acontece tudo aquilo que nós já aprendemos aqui e ele se arrepende. Com o arrependimento, ele muda os seus pensamentos, ele muda o seu sentimento, mas também mudou os seus propósitos. Agora já não era mais o propósito anterior. Qual era o propósito de Saulo a partir deste momento? Lucas escreveu em Atos capítulo 20 algo interessante, uma declaração muito importante que Paulo mais tarde deu, agora já como Paulo, o servo do Senhor Jesus Cristo. Ele agora estava pregando o Evangelho e ele deu uma declaração tão interessante e Lucas escreveu. Atos capítulo 20, versículo 22 a 24, ele diz o seguinte: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito do Senhor, vou a Jerusalém. Olha agora, ele indo de novo a Jerusalém, só que com outro propósito. E ele diz: não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele agora dirigido pelo Espírito de Deus e não mais pelo pensamento velho, pelos sentimentos velhos, pelos propósitos antigos, ele diz: eis que eu agora dirigido pelo Espírito do Senhor, eu vou descendo para Jerusalém. E eu não sei o que lá vai me acontecer, só que o Espírito Santo já me revelou que em Jerusalém me esperam prisões e tribulações. Aquele que antes perseguia e atribulava, agora seria perseguido e atribulado. Mas olha a declaração que ele faz contundente no versículo 24 para provar a mudança de sentimento que estava agora, ou de propósito que estava agora no coração de Paulo. Com tudo isso ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Que lindo! Em nada a minha vida mais é preciosa. É contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele dizia: a única coisa que me interessa a partir de agora, o meu propósito que está no meu coração, é cumprir com alegria o trabalho, o ministério que Deus me deu.
a vocação com que eu fui chamado, cumprindo com seriedade e alegria a pregação do Evangelho da Graça. Olha a mudança extraordinária, a mudança radical que havia no propósito deste homem a partir da sua conversão. Ele agora queria se unir àqueles que pregavam o Evangelho, os quais ele perseguiu antes, para que juntos anunciasse que Jesus é o Cristo. Esta é uma mudança de propósito. Isto é arrependimento. Mais tarde ele escreve uma carta aos romanos, aos crentes perseguidos de Roma, e ele escreve o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração, ou seja, o propósito agora do meu coração e a minha oração a Deus é por Israel, é para a salvação deles. Ele dizia, agora o meu propósito não é mais perseguir, mas é que eles sejam salvos pela pregação do Evangelho. Ele escreve também no capítulo 15, isso no capítulo 10, versículo 1 de Romanos, e no capítulo 15, versículo 23, ele escreve, e tendo já há muitos anos grande desejo ou propósito de ir ter com vocês. Ele disse, o meu coração está desejando agora ir ter com vocês, não mais perseguindo-os, mas para que estejamos juntos, para que nos alegremos juntos agora, não como inimigos, mas como irmãos em Cristo. Aos Tessalonicenses, ele escreve também uma outra carta aos irmãos que estavam em Tessalônica, e ele escreveu no capítulo 2, versículo 17, da primeira carta, dizendo o seguinte, nós, porém, irmãos, olha agora a maneira como ele trata os crentes. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um pouco de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo o propósito ver o vosso rosto. Ele diz, o meu propósito agora é ver o rosto de vocês, a quem eu tanto persegui. Está mostrando aqui a mudança de propósito no coração deste homem. Isto é arrependimento. E aos Filipenses, ele escreveu também uma carta à igreja que estava em Filipos. E ele escreve o seguinte, capítulo 1, versículo 23, da carta aos Filipenses. Tendo desejo, o propósito de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Veja a mudança radical que houve no propósito deste homem. Aquele que antes desejava matar os crentes, aquele que antes perseguia o Senhor Jesus Cristo através da sua igreja, ele diz agora, o meu desejo, o meu propósito é partir daqui e estar com Cristo. Para Paulo agora, o morrer era apenas uma partida, uma saída daqui, empreender-se numa viagem e estar na casa do Pai, na glória. Ele entendeu agora perfeitamente o que Jesus tinha dito em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele sabia que Deus lhe havia preparado lugar no céu. Agora com um coração transformado, um coração novo, agora um homem totalmente, radicalmente transformado nos seus pensamentos, sentimentos e propósitos, ele agora dizia, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Foi ele mesmo que disse, porque eu sei que nada neste mundo nos separa mais do amor de Deus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição, nada neste mundo. Porque em Cristo somos mais do que vencedor, ou vencedores, Romanos capítulo 8. Portanto, ele está agora mostrando que o seu coração havia passado por uma transformação radical. E no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, ele continua dizendo o seguinte, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Combina com o que ele disse e Lucas escreveu em Atos capítulo 20, o texto que lemos aqui inicialmente. Ele disse, para mim a vida não vale mais a pena, a não ser que cumpra em mim
pelo Espírito de Deus, o ministério que me foi dado e a pregação do Evangelho, através da qual eu estarei anunciando Jesus a partir de agora. E ele diz: partir estar com Cristo é o meu desejo, é o meu prazer, é o meu propósito, porque para mim o viver é Cristo. Só vale a pena viver com Cristo e o morrer é ganho. Ele aprendeu as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, verso 26, quando ele disse: vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo agora entendeu isso, Saulo entendeu isto. Ele viu que não valia a pena correr a vida toda, perseguindo ou não perseguindo, mas viver uma vida vã atrás do vento, perdendo a sua alma, a sua vida com Cristo. Ele encontra Jesus, portanto ele encontrou a vida, ele encontra a razão de viver e agora ele diz: para mim o viver agora é Cristo e o morrer é ganho. Para viver neste mundo só vale a pena viver para Cristo. E morrendo, para mim não é mais prejuízo, é ganhar, porque eu irei para Deus em Cristo Jesus e com Ele viverei para sempre. Isto é arrependimento. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de propósito. Mas Saulo apenas não mudou o pensamento, sentimento e propósito, mas ele também se converteu. O que significa isto? Veremos na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua santa, bendita e inerrante palavra. Obrigado, Deus, pela transformação que o Senhor tem feito no coração de milhares e milhares de pessoas através da tua santa palavra. Obrigado, Deus, pelo sacrifício perfeito, vicário, completo e eterno do Senhor Jesus Cristo em prol da nossa salvação. Pai, eu quero orar por aqueles que estão me assistindo neste momento, que ainda não passaram pelo arrependimento, a mudança de pensamento, sentimento e propósito e a conversão. Que o Senhor esteja, Deus, abrindo suas mentes, que os seus corações sejam abertos para o Senhor. Abençoa as famílias e rogamos a tua graça, ó Deus, para os irmãos em Cristo. Guarda as nossas vidas, ó Deus, de todo mal. Guia-nos pelo teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Forte abraço, meu querido irmão e amigo. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.